Imagine um mundo vibrante, cheio de vida. Essa era a Europa no início do século XIV, um continente fervilhando de energia, com sua população crescendo a números sem precedentes. As cidades expandiam-se, suas ruas estreitas e sinuosas lotadas de artesãos, comerciantes, trabalhadores. Catedrais magníficas de pedra e fé arranhavam o céu, testemunho da ambição humana. O campo era um mosaico de lavouras meticulosamente cultivadas. A vida era regida por uma estrutura rígida. Deus no topo, reis, senhores, camponeses. Mas, por baixo dessa fachada, vulnerabilidades se desenvolviam. A história da maior calamidade da Europa começa muito longe, nas vastas e ventosas estepes da Ásia Central. Lá pelos anos de 1330, uma doença misteriosa começou a se espalhar. Moveu-se silenciosamente entre as populações de marmotas. Sua verdadeira natureza, um segredo guardado no sangue dessas pequenas criaturas. Essa era a terra natal da Yersinia pestis, a bactéria que causa a peste. Por séculos, ela existiu em um ciclo relativamente estável, mas algo mudou. Talvez tenha sido uma alteração climática ou alguma outra perturbação ecológica. A bactéria começou a se espalhar, pulando de seus hospedeiros animais para os povos nômades comerciantes que atravessavam a lendária Rota da Seda. A porta de entrada da peste para o ocidente era Cafa, na Crimeia. Em 1346, a Horda Dourada sitiou Cafa, e uma doença devastadora varreu suas fileiras. Em um gesto horrível, catapultaram cadáveres infestados para dentro da cidade. Os genoveses jogaram os corpos ao mar, mas era tarde demais. O estrago estava feito. Para entender o terror e o mistério da peste negra, precisamos diminuir nossa perspectiva. O verdadeiro culpado era microscópico, uma bactéria em forma de bastonete, chamada Yersinia pestis. Sua casa principal eram os roedores, especialmente o rato preto, Ratus ratus, passageiros clandestinos do mundo medieval. A ponte entre rato e humano era a pulga do rato, Xenopsila chaopis. Ao ingerir a bactéria, a pulga tinha seu trato digestivo bloqueado e, faminta, regurgitava bactérias ao picar humanos. A bordo de navios genoveses que fugiam de Cafa, os ratos morriam. Suas pulgas buscavam novos hospedeiros, os marinheiros. Quando os navios chegaram ao Mediterrâneo, eram fantasmas, tripulados por mortos e moribundos. Ratos desceram pelas cordas, levando seus passageiros mortais. O motor invisível da peste havia chegado à Europa, pronto para iniciar seu trabalho devastador. Em outubro de 1347, 12 galés genovesas atracaram no porto siciliano de Messina. Os moradores enfrentaram uma visão macabra. A maioria dos marinheiros já estava morta. Os sobreviventes estavam gravemente doentes, com febre e delírio, e inchaços escuros nos corpos. As autoridades ordenaram que os navios saíssem do porto, tarde demais. A peste já estava em terra. Ratos desembarcaram. As pulgas encontraram novos lares. Em dias, Messina foi engolfada. Da Sicília, a peste explodiu pela Europa. Gênova, Veneza, Pisa, Florença, Marsella, seguindo o comércio humano. Dos portos aos rios e estradas, com mercadores aos mercados, peregrinos a santuários, soldados aos quartéis. Nenhum lugar estava seguro. Paris, em 1348, cruzou o canal por Dorset, alcançou Londres, saturou o Ocidente, Alemanha, Escandinávia e Rússia. Movia-se mais rápido no verão, abrandava no inverno. Um boato no porto era seguido pela chegada, caça implacável que fragmentou a Europa. A doença não era única, manifestava-se em várias formas aterrorizantes, cada uma com um desfecho quase certo. A forma mais comum era a peste bubônica. Após a picada, dias de aparente normalidade. Então, febre alta, calafrios e fraqueza extrema. Surgiam bubões dolorosos na virilha, axilas e pescoço. Podiam crescer como uma maçã, escurecendo conforme o tecido morria. A agonia era imensa. A morte em 3 a 5 dias. Às vezes, a bactéria entrava direto no sangue. Peste septicêmica, morte em horas. Muitas vezes sem bubões.
hemorragias internas, manchas negras por toda a pele, quase sempre fatal. A mais temível, peste pneumônica. Nos pulmões, transmitida pelo ar, nas gotículas da tosse. Febre alta, tosse com sangue, pulmões se liquefaziam, mortalidade quase total. Não era mais a pulga invisível, era o hálito de um amigo. Cada interação podia ser letal. Confusão e pavor mergulharam a Europa em desespero coletivo. A peste trouxe não apenas morte, mas o colapso da ordem social. A medicina medieval, baseada nos humores, estava perdida. Culpavam miasmas, sangrias, lancing de bubões, esmeraldas, arsênico e melaço. Nada funcionava. As máscaras de bico tornaram-se símbolos de impotência. A igreja também vacilou. Orações, procissões, catedrais. E a peste não cedia. Justos e pecadores tombavam. Se era castigo de Deus, por que as preces não eram atendidas? No vácuo de autoridade, medo e paranoia tomaram conta. Estrangeiros, mendigos e leprosos foram acusados. Judeus foram falsamente acusados de envenenar poços, presos, torturados e massacrados na Alemanha, França e Espanha. Surgiram flagelantes, chicoteando-se para expiar os pecados do mundo. Outros se entregaram ao hedonismo, como no Decameron de Boccaccio, festas diante da morte quase certa. O tecido social rasgou-se, revelando piedade, devassidão, crueldade e desespero. Um mundo de cabeça para baixo. Em 5 anos, a peste negra eliminou entre 30% e 60% da Europa. Em Florença, a mortalidade pode ter atingido 75%. Não foi guerra ou fome, foi uma colheita universal. Aldeias apagadas, mosteiros e cidades tornaram-se cascas vazias. O mais profundo choque demográfico da história registrada. A peste inverteu a equação. Trabalho escasso, terra abundante. Trabalhadores e artesãos ganharam poder de barganha. Salários subiram. Laços de servidão se desgastaram. Muitos migraram para oportunidades. Leis tentaram congelar salários, impossíveis de aplicar. O gênio saiu da garrafa. Explosões de revolta. A Jacquerie na França e a revolta dos camponeses na Inglaterra. A escassez impulsionou tecnologias poupadoras de trabalho e preparou o terreno para a prensa de impressão. A peste estraçalhou o feudalismo e lançou as bases de uma economia mais dinâmica. A confiança da Alta Idade Média cedeu a uma obsessão mórbida pela morte. A dança da morte mostrou papas, reis, mercadores e camponeses conduzidos ao túmulo, morte democrática. A ênfase deslocou-se para a vida terrena. O humanismo despontou. Boccaccio e Petrarca focaram emoções, engenhosidade e a vida secular. Com a igreja em crise, muitos buscaram uma relação mais pessoal com Deus. Crânios e esqueletos por toda parte. Ao mesmo tempo, um novo apreço pela beleza e pelo mundo físico. A peste abriu espaço para dúvida, introspecção e foco na condição humana, pavimentando o caminho para o renascimento. Após ondas sucessivas, surgiram respostas práticas. Sem saberem dos germes, notaram que a doença viajava com pessoas e mercadorias. Ragusa decretou: quem viesse de áreas afetadas aguardaria 30 dias numa ilha, Trentino, depois 40, Quarantino. Daí vem a nossa palavra, quarentena. Veneza adotou e refinou. Lazaretos em ilhas, navios, cargas e tripulações retidos, inspecionados e purificados. Medidas empíricas, rudimentares e por vezes brutais. Ainda assim, uma mudança monumental. O Estado restringindo movimentos para conter doenças. Magistrados de saúde impuseram quarentenas, descarte de cadáveres, saneamento e fechamento de reuniões públicas. O poder de quarentenar era também o de controlar, selando casas e reforçando desigualdades entre ricos e pobres. Experimentos desesperados, mas vitais. Primeiros passos rumo a uma abordagem racional. A administração da saúde pública. As lições ensinaram que isolamento e ação cívica, por mais difíceis, eram escudos contra um inimigo invisível. A peste negra foi um divisor de águas, o caldeirão violento onde o mundo moderno foi forjado. Quando a primeira onda recuou, deixou a Europa mais vazia, mais silenciosa.
e irrevogavelmente alterada. O feudalismo quebrou. O homem comum ganhou alavancagem econômica e senso de valor individual. As velhas certezas se foram, surgindo um inquietante senso de possibilidade. Obsessão pela morte acompanhada de nova apreciação pela vida. Sementes do humanismo. A autoridade eclesiástica foi questionada. Formas de fé pessoal cresceram, prenunciando convulsões futuras. O fracasso da medicina medieval expôs a necessidade de observação, experimentação e fundamentos modernos. Quarentenas, conselhos de saúde, hospitais de isolamento, primeiras tentativas seculares de conter epidemias. Estabeleceu-se que o Estado protege a saúde. Coleta de dados e comunicação lançaram bases de redes globais. Em 2025, a história ressoa. Vulnerabilidade às doenças e riscos do bode expiatório. Ainda assim, é história de resiliência. Sobreviventes adaptaram-se, inovaram e ergueram um mundo novo.